Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos definados, então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Oi pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para todos do canal. Eu sou a Ana, eu moro aqui em Estância. Eu tenho alguns relatos para contar, mas eu posso mandar em outra oportunidade. Esse que eu vou contar aconteceu especificamente com meu pai. O meu pai, pelo que ele me conta hoje, ele sempre parece ter tido uma proximidade com o sobrenatural, porque ele não aceita muito, mas ele fala que antigamente tinha muita visagem, né? Tinha medo de assombração, de coisas que aconteciam com ele. Então eu vou contar um relato que ele já me contou algumas vezes, porque ele não aceita, mas ele fica todo arrepiado. Mas é isso, é de cada um e a gente tem que respeitar. Ele tinha uma vizinha que já era uma senhorinha de idade e gostava muito dele. Toda vez que eles eram vizinhos e ele brincava com os filhos dela e tal. E acabou que essa senhorinha faleceu. E antigamente, meu pai devia ter o quê? Ele acha que eram 5 ou 6 anos de idade. Até hoje ainda faz isso, imagina antigamente, né? Não tinha esse costume de levar a criança para os velórios ali, para os enterros, né? E os velórios aconteciam dentro de casa mesmo, na sala de casa, enfim. E se chamavam os parentes, os vizinhos todos, dos outros povoados. E se oferecia comida, né? Como até hoje ainda é. Então era a oportunidade de todo mundo se reunir, a família, os vizinhos, os amigos. Porém, a minha avó não queria deixar ele ir, né, pro velório. E ele, muito chateado, começou a chorar. Disse que ia de qualquer maneira, enfim. E os meus avós proibiram ele, né? E ele acabou ficando em casa com os outros irmãos. Eram vários irmãos que meu pai tinha, irmãos e irmãs. Ele acabou ficando em casa. Aí os mais velhos ajeitaram o almoço dele e ele foi dormir, né, depois do almoço, aquele costume de dormir depois do almoço. E meu pai morava numa casa que tinha redes, né, no quarto, na verdade, não era nem, tinha as camas, porque eram muitos filhos, mas tinha as redes também. E ele deitou na rede para tirar aquele cochilo depois do almoço. E essa rede ficava virada para uma parede, né, a parede do quarto. Meu pai disse que lembra bem que estava começando a dormir, a cair naquele sono, quando ele viu abrir na parede uma espécie de janela, que hoje ele identifica que é como se fosse uma imagem mesmo. Essa imagem se abriu, como se fosse uma tela na parede, e ele viu uma imagem de uma senhora vestida com a roupa de São Francisco de Assis, que na época ele soube identificar porque a minha avó tinha uma imagem dessa de São Francisco. E ele achou estranho. Só que ela estava com as mãos cruzadas sobre o peito, com um crucifixo na mão, e estava com um véu bem fino, transparente, sobre o rosto. E ela estava com semblante assim de dormindo, né? Estava com semblante assim de dormindo, né? E na época, ele muito criança, não soube identificar, mas quando ele disse que olhou mais de perto, viu que era a senhorinha, que ele tanto gostava de brincar com os filhos dela e tal. E ele pensou, será que eu estou vendo Dona Fulana, que eu não me recordo agora o nome? Nesse mesmo tempo, aquela imagem se apagou da mente dele e ele voltou a dormir. Aí a tarde se passou e entrou a noite. Quando foi de noite já, aí todo mundo retornou do enterro da senhorinha, da velhinha. E meu pai foi contar para minha avó o que tinha visto. Ah, mãe, eu vi Dona Fulana aqui no meu quarto. Minha avó ficou branca da cor da parede e disse, como é que você pode ter visto ela se ela não quis falar, né, como é que ela estava e tudo. Mas aí meu pai descreveu como é que ela estava, a roupa, que estava vestida com a roupa de São Francisco, com um cordão amarrado na cintura, com aquela roupa que aqui no Nordeste a gente chamava antigamente de mortalha, né? A mesma roupa que o santo veste, porque ela era devota também de São Francisco, essa senhorinha. E a minha avó ficou sem entender e olhava para o meu pai e não sabia o que falar. Então esse é um dos relatos que eu tenho para contar com meu pai. Em outra oportunidade eu espero ter a chance de enviar.
Obrigada a todos do canal por terem ouvido meu relato. Obrigada a você, Feliciano. E até a próxima. Um grande abraço. Bom dia, Feliciano. Bom dia para vocês que estão ouvindo. Eu me chamo Giovânia, moro aqui na Paraíba, perto de Campina Grande. O meu relato é de um ex-namorado meu que morreu ano passado, no dia 7 de agosto de 2022. Eu estou sofrendo muito ainda por sua partida. Eu ainda não consegui me conformar. E eu venho sonhando com ele bastante. Só que no início da sua partida eu chorava mais e pedia para ele vir me buscar. E eu sonhei que ele vinha me buscar. Ele veio em sonho e eu vi ele com outro rapaz, porque no acidente de moto que levou ele a óbito, ele bateu em outro rapaz que acabou falecendo também no mesmo local. E eu vi ele no sonho com outro rapaz, só que eu não sei quem é. Não dava para ver o rosto. Ele me chamava, eu ficava muito feliz em vê-lo. Eu arrumava minha mala para ir com ele, só que nisso era muita roupa. Tinha muita roupa. Eu nunca conseguia preencher a minha mala, nunca conseguia terminar de fazer a mala. Ele ficava caminhando em uma estrada de barro, ele e o rapaz iam do outro lado. Chegávamos num certo lugar, tinha um portal, ele do outro lado com o rapaz e eu do lado de cá. No meio, nesse portal, tinha duas mulheres, uma sentada e a outra em pé. A que estava em pé estava rezando, benzendo a que estava sentada. Nisso, eu tinha medo de passar por elas. Eu não conseguia chegar perto dele. Não sei o que significa. E ultimamente também estou sonhando com ele. Nisso já 3 sonhos, porque a semana passada sonhei com ele, vinha me buscar novamente. Ele ficava com raiva de mim porque eu não ia com ele no sonho, né? Eu ia abraçar ele não queria me abraçar. Eu ia atrás de uma amiga, pegar dinheiro com ela para dar para ele, porque ele estava com fome. Quando eu dava aquele dinheiro para ele, ele ficava mais calmo e eu conseguia abraçar ele. Mesmo assim, ele ainda ficava com raiva porque eu não ia com ele. E tinha 3 rapazes rindo e falava assim: deixa ela aí, vai sozinho. Ela não vai agora. Só que ele não falava nada para mim. Eu não sei o que isso significa. Eu ainda não consegui me conformar pela sua perda. Sempre eu fico chorando e conversando com ele, em pensamentos ou em palavras. Algumas vezes já mandei celebrar a missa para ele. O que vivemos foi muito intenso. Eu gostava muito dele, amava ele. Convivemos juntos, assim, 6 anos. E não sei o que significa esses sonhos que eu estou tendo com ele. Dele vir me buscar e eu não vou, porque eu quero ir e não consigo. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu também tenho vários relatos para falar para vocês. Em outro momento, eu volto aqui. Deus abençoe a todos. Então, quando aconteceu esse fato, estava na Santa Rita, que é um outro bairro aqui de Pedro Toledo. E eu morava numa chácara, de frente para uma chácara que estava com uma casa vazia. E essa casa vazia não estava morando ninguém, a gente estava ali há alguns meses, e aí mudou um casal para esta casa da frente. Um casal que eu não sabia o nome, não
nunca tinha visto antes, eles também não me conheciam, né? E aí um certo dia, uma tarde, bateu palma lá no meu portão, um casal, né? Eu fui atender, só tava eu e o meu filhinho Matheus, que na época estava com 2 anos, né? Hoje ele tem 15, ele estava com 2. No caso foi em 2010. Ele é 6 de fevereiro de 2008. Eu fui atender, tal, né? Na hora que eu fui atender, o Matheus estava comigo, né? Aí ela falou assim, cadê o outro? Cadê o outro filho? Aí eu falei, não, só tenho esse aqui tem 2 aninhos, é o Matheus. Ela é porque lá de casa, eu vi brincando os 2, né? Estava esse e o maior um pouquinho. Aí eu falei, não, eu só tenho esse só, e eu não tenho recebido visita com criança em casa. Aí ela olhou para a cara do marido assim, né, meio admirada assim, aí eu falei, entra, fica à vontade. Aí eles entraram, aí eu contei, né, eu falei, ó, eu tenho ele de 2 anos, mas eu tive o primeiro, que hoje estaria com 5 anos. E quando foi em 2007, eu fiquei grávida do Matheus. Em maio de 2007, eu engravidei. E ele nasceu dia 6 de fevereiro de 2008. E se o Bruno estivesse vivo, ele estaria com 5 anos hoje. 5 anos e alguns meses. Ele já é falecido já. Isso é 5 anos, ele estaria com 5 anos. E tem 5 anos também do falecimento. Porque ele faleceu no mesmo ano que nasceu. Aí o marido falou assim, então foi ele que a gente viu brincando com o irmão. Fiquei pensativa naquilo, né? Aí se passou. Aí depois aconteceu, né, em 2011, aí o Matheus já estava com 3 aninhos, eu estava na casa de uma amiga que eu tinha feito amizade por aqueles meses, né? Tinha sido apresentada através do meu irmão, vizinha da minha mãe. Eu vim passear um fim de semana aqui na Fazenda São José, a qual eu moro hoje, né? E eu estava sentada na sala com essa pessoa que eu estava conhecendo recentemente. Ela já sabia do falecimento do Bruninho, né? Porque ela perguntou, você só tem ele? Aí eu falei, sim, só tenho ele, mas eu já tive o primeiro que veio a falecer e tal. Contei tudo como aconteceu, né? Passou. A filha dela gosta muito de criança, né? Na época ela era adolescente, mas hoje ela já é uma moça de 24 anos. E ela chamou o Matheus para ir na cozinha, né? E conforme ele foi atrás. E a minha amiga, que já é falecida, há 8 anos ela faleceu em 2015. Aí ela viu uma criança maiorzinha um pouquinho acompanhando o Matheus. Aí ela, nossa, quem é esse menino que tá junto com o Matheus? E eu não tava vendo, a filha dela mais nova, que tava sentada assim no sofá também, não tava vendo. Falou, oxe mãe, não tem criança nenhuma com o Matheus não, só tá a Vanessa e ele só. Aí ela, meu Deus. Aí ela falou assim, deve ser o irmãozinho, aquele que você falou que já faleceu. Em 2011 ele teria feito 6 anos, né, o que faleceu. E aí ela se arrepiou, ela falou, nossa, eu tô toda arrepiada. E ficou com medo. Ela teve medo, né? Ela falou assim, hoje eu não vou dormir no meu quarto sozinha, vou dormir no quarto das meninas. Ela ficou com medo, só que só ela que via. Né? Ela viu seguindo e depois sumiu. Lembrei de contar, como eu estava dizendo, né? Não aconteceu comigo de fato, pois eu nunca o vi, mesmo sendo meu filho, né? Hoje, se ele estivesse entre nós, ele estaria com 18 anos. E há alguns meses, né? Dia 27 de janeiro desse ano, ele completaria 18 anos. E o Matheus tem 15, a diferença deles é de 3 anos. E eu nunca ouvi, nunca nem sonhei com ele. E essas pessoas viram, tanto o casal, né? Foi em 2010, e essa minha amiga, 27 de novembro de 2015, ela veio a falecer, né? E foi 4 anos antes do falecimento dela que ela viu. E esse casal, depois que eu mudei lá do bairro, nunca mais ouvi. Isso é o meu relato. Espero que gostem. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, Feliciane, e sua família e o seu canal. Ficam com Deus. Muito obrigado, Ana, Gilvânia e Jane. Gratidão, amigas, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.